bem-vindos a mais um Magos CX, diretamente aqui da Stay, a galera que apoia a gente na parte audiovisual. Todo podcast é feito por eles, show de bola, vale muito a pena conhecer. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Leonardo Azevedo Alves, ele que é diretor de Customer Care na Enel Brasil, formado em Física na Federal de Santa Catarina, é lá de Floripa, né? Músico nas horas vagas, um cara incrível. Léo, obrigado por ter aceitado o convite, queria que você começasse contando sua história para todo mundo te conhecer. Legal, Bria. Primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos começar pelo começo, então. Eu comecei minha carreira profissional, sou natural de Florianópolis, lá do sul do Brasil. Comecei como operador de atendimento, e músico nas horas vagas, tocando em casamentos, em festas, coisas assim. E de lá para cá venho aí trilhando muitos percursos nesse nosso mundo de CX. Passei por todas as etapas, né, comecei no BPO, então comecei desde operador, supervisor, coordenador, gerente geral, diretor de operações também, e esse caminho foi ao longo desse caminho eu fui sempre buscando caminhar também com a minha formação acadêmica, que sempre foi um tema central, assim, na minha trajetória, né. Então, tinha uma intenção lá atrás de ser cientista, por isso que eu fui fazer física, então eu sempre soube que eu era um cara das exatas, mas conforme eu fui caminhando no mundo de operações, já era um líder, eu senti a necessidade de alguns skills, diferentes, e fui fazer algumas pós em gestão de pessoas, depois em finanças, quando já tinha uma responsabilidade ali de resultado, de DRE e tal. Então essa foi um pouco da jornada. Há 3 anos mudei não de área, mas de lado, da mesa. Comecei a trabalhar na Enel Brasil, hoje eu sou diretor de Customer Care lá, responsável pelas operações, pelo Customer Care da empresa como um todo. E é mais uma vez um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória aí com você e com o pessoal. Legal, Léo. Queria saber esse lado do músico. Às vezes não tem nada a ver, mas às vezes tem, né? Você acha que, e aí por 2 fatores, você acha que o fato de você tocar em público e esse lado musical seu te ajudou na sua carreira e como? Se sim ou não, né? E o lado de esse skill um pouco mais criativo também, esse Uhum. jeito de pensar que não é da média da população, ainda mais de executivos, esses 2 fatores você acha que ajudaram na carreira, não tiveram diferença? Como é que você vê isso? Eh, eu acho que, por um lado, sim. Eu sempre fui um cara muito, introspectivo, às vezes, Uhum. em geral, assim. Então eu sempre fui por exemplo, um exemplo clássico, o meu primeiro emprego foi numa operação de call center, né. Eu acho que eu levei uns 3 dias para saber o nome do colega que sentava na PA do lado. Tinha 17 anos, era muito ali centrado, e tal. Então eu acho mais que o atendimento em si foi uma grande alavanca, porque eu comecei como um cara que não levou 3 dias para saber o nome do colega do lado. 1 ano e meio, 2 depois, eu estava supervisionando uma equipe de 25 pessoas, 30 fazendo preleção, pra aquele universo, 2 anos depois gerenciando uma operação com 500 pessoas então eu acho que o atendimento foi uma grande via. A música sempre foi uma coisa de paz, de calma, o meu momento comigo mesmo. Então eu estudava muito violão clássico, então eu gostava de tocar bar, essas coisas assim. E tocar sempre foi uma coisa, sempre tinha que ter alguém junto comigo, que era a pessoa que cantava, cantar não é o skill, mas eu sempre trazia uma paz, uma coisa assim de realização pessoal, assim. E que me trazia um tema de disciplina, isso eu posso dizer claramente que foi algo que, quando eu comecei a tocar esse tema, eu comecei com 12 anos, por aí, eh, e você não consegue ler uma partitura, tocar uma música de um compositor clássico, se você não tiver um nível de disciplina, resiliência, porque você vai errar, 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 até pra você conseguir tirar uma peça de 10 páginas de partitura, você leva um tempo. Então essa parte da disciplina eu diria que sim. Mas acima de tudo trazia uma paz de espírito pra mim, né. Hoje em dia é mais um hobby, então nas horas vagas quando eu tô depois de uma normalmente é sexta-feira à noite, depois daquela semana, aí eu pego meu violão, em casa, toco alguma música e tenho o meu momento comigo mesmo, assim. Ou seja, então é um pouco do que a corrida ou academia é para as pessoas, daquele momento de, dar aquela extravasada, Uhum. né, a música então funciona assim para você, mas esse lado da disciplina tem um vínculo muito grande de atleta de alta performance com bons executivos, exatamente por isso, que é a pessoa que fala: "Não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que chutar no gol melhor. Eu não tenho que criar roda, eu não tenho que precisar eu preciso chutar de novo, chuta de novo, agora melhora um pouquinho, faz de novo, melhora". Então acho que engraçado como, né,
Um fomentou o outro aí na sua Sim. história. Que é um pouco disso, assim, porque quando você vai executar com precisão uma música, e aí, assim, a gente tocar Legião Urbana no meio da galera, assim, tranquilo. Quando você vai para um nível de pegar uma partitura, você vai em cada pedaço dela, é um pouco de um atleta que tá ali buscando ser milésimo de segundo mais rápido em alguma coisa, é um pouco disso, assim. Uhum, Te exige muito, é muito tempo e muita energia de fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. legal. Então, E Léo, você contou um pedacinho aí de uma subida relativamente rápida, né. O que que você acha que, eu não sei se você teve uma educação de base muito diferente da média lá em Floripa, mas o que que fez um cara de 17, 18 anos ali no comecinho crescer rápido, principalmente uhum. nesses primeiros 5 anos de carreira? Você Eu acho que eu tive muita gente boa ao longo do caminho, tive a sorte de ter muita gente boa ao longo do caminho, que hoje são grandes amigos, assim, dessa fase inicial. Eu tive uma família, e esse é um ponto acho que vale citar, assim, vou dar um exemplo, na mesma época que eu estava começando a trabalhar, tinha acabado de entrar na faculdade, na Federal lá de Floripa, pra fazer física, e, cara, 2 anos antes, assim, meu pai estava, por exemplo, ele foi de porta em porta lá dos cursinhos preparatórios mais bacaninhas de Floripa, para conseguir uma bolsa, porque não dava para pagar. Então quando eu via esse tipo de movimento, cara, pô, o cara tá pagando aqui, o cara tá, pô, eu não posso fazer nada do que menos do que o melhor que eu possa fazer, sabe assim? Então sempre teve uma coisa disso atrás de mim, assim, quando eu olho pra trás, pô, o esforço que meu pai e minha mãe, as pessoas que fizeram para que eu pudesse ter educação, que eu pudesse, isso sempre foi uma mola propulsora, assim, quando eu olhava para casa, eu falava: "Pô, o cara trabalha assim, muito aqui, eu vou fazer menos do que eu posso", sabe. Então esse foi um ponto, acho que tinha isso de base, eh, acho que eu tive um insight importante de conforme os passos profissionais que foram se colocando, eh, eu alinhar isso com a parte acadêmica, acho que isso foi. Por exemplo, quando eu saí da parte de operador para liderança, supervisor, coordenador, eu falei: "Cara, preciso aprender coisas aqui". Eu fui fazer curso, eu fui me especializar, porque a física não te dá isso. Eu era com certeza o cara da reunião que fazia as contas mais rápido, porque o cara que faz integral na faculdade, derivada e aquilo tudo, sair fazendo conta de cabeça no meio de uma reunião, isso, tranquilo. então, isso sim, isso ajudava muito às vezes. Agora, a parte de lidar com sentimentos, emoções, relacionamento, isso é uma coisa que eu fui tendo que desenvolver. Aí eu fui fazer uma pós, por exemplo, em gestão de pessoas, eu fui buscar cursos, né. Aí eu já estava no nível de gerência. Quando eu virei gerente, eu já estava mais familiarizado com esse ambiente de liderança, eu disse assim: "Poxa, agora eu tenho que sentar com o meu diretor aqui e apresentar resultado, Pianel? PNL. Cara, mas eu sei ler um balanço?" Eu Hum, sei ler uma DRE, assim, bater o olho na DRE de cima para baixo e concluir qual o contexto daquele negócio lendo uma DRE, um balanço? Não sei. Então vamos estudar isso. Fui fazer finanças na FGV lá de Floripa, para buscar esse conhecimento que eu não tinha. Depois, quando eu já estava numa cadeira de diretoria, tô falando em 8, 10 anos atrás, 2016 na verdade, 9 anos atrás, estava o boom daquele movimento digital, vamos digitalizar. Eu fui fazer uma outra pós na USP em negócios digitais, entender esse contexto. Então, esse eu acho que foi uma característica que, se tem um insight que eu posso dar, assim, é que conforme o contexto corporativo foi colocando novos desafios, eu fui buscando alinhar o conhecimento técnico que eu tinha com aquela nova realidade. E aí tem esse lado acadêmico, tem com certeza um outro lado de livros, eu sempre tive uma meta de ler X livros por ano e sempre fui me desafiando aí, fazendo com que isso fosse também uma mola propulsora nesse processo. Então eu acho que assim, tem uma conjuntura de fatores aí, sim. um alicerce familiar que sou muito grato e tenho muito orgulho disso, que me motivou a fazer meu melhor, um contexto de estar com pessoa estar nos lugares certos em momentos oportunos também, eu acho que tem um contexto aí importante, e um viés de olhar para os desafios sempre com o próximo passo, assim, né, o que skill eu preciso ter para a próxima cadeira? O que que eu preciso aprender aqui agora, pensando que daqui a pouco o próximo passo é esse, assim, não olhar o que eu estou fazendo hoje, mas o próximo passo que eu preciso dar e quais skills, sejam soft, hard, técnico, enfim, que eu preciso ter. Não, é muito legal isso, porque na verdade, a skill que você precisava para a cadeira atual, você já tinha feito no passo anterior para estar pronto para te puxarem para próximo. E eu acho que quando você demonstra: "Galera, ó, já estou estudando finanças para poder dar o próximo passo", mostra intencionalidade, mostra, puta, o cara entendeu uma visão do todo de conseguir olhar o que você precisa, então mostra muita coisa. Eu acho que esse lance da família também que você contou,
como você valorizava o lado do seu pai, existe uma questão de responsabilidade, de empatia com ele, de falar, pô, de olhar para o outro ser humano e falar, não, cara, se esse cara tá se dedicando, como é que eu não vou me dedicar, né? Vamos remar junto, cada um entrega a sua parte. Então, é muito bacana como você entende essas pequenas caixinhas e como elas se complementam junto. E um pouco também de sorte que você contou, né? De terem bons gestores. Eu Eu acho acho que que tudo, tem isso também. tudo junto. Legal, É. legal, legal. E, e entrando um pouco nessa migração, eu entendi que na sua vida você teve várias migrações. Ou seja, eu passo de um analista para um coordenador, é uma Uhum. migração. Um coordenador para uma gerência que tem outros skills, outra migração. E diretor, outra migração. E aí, quando eu mudo de fornecedor para Mais uma. mais uma migração. E você sempre estava tentando ficar pronto para essas migrações, né? Que são os desafios numa companhia, não importa, no caso é a Animas, qualquer outra empresa, que é a contratante diferente do desafio que você tinha lá atrás como fornecedor? E aí pode ser fornecedor de BA, fornecedor de software, fornecedor de Uhum. qualquer coisa, versus o cliente, né, o dono do negócio ali. Eu vejo que o escopo acaba sendo um pouco mais amplo, né, quando você é que em geral, assim, nesses movimentos de mudança, né, de até de cargo mesmo, de responsabilidade, tem uma etapa ali inicial que é você sentar na cadeira, você entender o contexto que você tá naquele momento, primeiro você se alicerçar para dar o próximo passo, eh, mas sempre num escopo um pouco mais bem delimitado, eu diria assim. Tem as responsabilidades contratuais que são definidas por ambas as partes, então, você tem um escopo de SLAs, uma coisa um pouco mais bem delimitada. Quando você olha uma visão, assim, de negócio como um todo, eu acho que extrapola um pouco a visão e vai para um âmbito de absolutamente qualquer coisa pode ter impacto. Seja uma mídia que saiu na TV ontem, por exemplo, X, que aquilo causa uma série de efeitos colaterais, seja uma regulação, né, no caso do setor de utilities, por exemplo, é um dos setores, eu diria, um dos mais regulados, talvez como banco, telecom no país. Tem uma regulação muito forte, que está sempre tendo ajuste no sentido de melhorias naturais e força com que você esteja sempre olhando para isso, né. No meu caso específico, foi uma transição também de empresas com um olhar, nacional para empresas com olhar multinacional, ou seja, tem mais um tema aí que essa multiculturalidade, que eu acho que é um fator que agrega bastante, mas traz por si só a necessidade de um skill, de relacionamento e entendimento de outras culturas também que é diferente. Esse é um ponto inclusive que tem sido um grande aprendizado nesse movimento novo, né, de você ter relação com dentro de uma empresa que tem Latam, tem Europa, tem América do Norte, então, eh além da parte de idiomas e tudo isso que você acaba desenvolvendo mais fortemente, tem uma parte importante de como essas pessoas pensam negócio. O que é negócio para cada um deles tem origens no que eles vivem de cultura em cada região. E aí você percebe claramente que o que tem valor para um é diferente do que tem valor para outro. O que é uma boa experiência para um tem diferença do que necessariamente é uma boa experiência para outro, de acordo com o que cada um tem de formação, né, e cultura, né. Então, eu diria que na linha do tempo, eh esses movimentos todos, eles acabam fazendo com que o profissional esteja cada vez mais preparado para olhar algo mais amplo, assim, né, porque você tem experiências nos mais diversos ramos, então acho que é um movimento interessante, que para mim tem sido muito interessante, muito grato, assim, eu sou por esse movimento e pela oportunidade de conhecer mais, de outras visões de mundo sobre os negócios, né. Legal. Vou fazer uma pergunta mais por diversão aqui. O fornecedor seu de BPO, de tecnologia ali, hoje, você acha que ele sofre mais por você ter passado por toda essa história e conhecer muito bem o que ele faz, ou sofre menos pelo mesmo motivo? Ou tem um dos 2? Que você Eu acho que se você perguntar para eles, eles vão falar que a gente consegue ter reuniões com nível de profundidade sobre aquele ponto bastante aprofundado. Claro. Porque, naturalmente, alguém que foi operador, coordenador, gerente geral, diretor, passou por essa cadeia ao longo de 20 anos, né. Teve um começo mais rápido ali, mas dentre a função de gerência até o término dessa jornada foram 20 anos. Então, naturalmente, as discussões são em outro nível, né, isso acaba acontecendo. Mas ao mesmo tempo, faz com que a gente consiga perceber nuances mais rapidamente, assim, né. Por exemplo, um exemplo simples, coisas de que alguém que tem esse universo de BPO enraizado consegue bater o olho.
olhar um capacity plan, avaliar a oportunidade, olhar uma URA, por exemplo, entender que, cara, se eu mexer esse ponteiro aqui, eu vou ter esse efeito aqui. Ou seja, você saber qual parafuso você aperta para ter qual resultado. Essa engrenagem, quando você vem de uma carreira dessa, eu acho que em algum momento pode contribuir. Ao mesmo tempo que olhar uma visão de jornada, de processo, na visão de negócio, é diferente, que é essa experiência que eu estou tendo nesses últimos 3 anos, e é muito enriquecedora, porque ao mesmo tempo é muito mais profunda nesse aspecto de olhar absolutamente tudo com a visão de negócio, né. Você sempre está trabalhando em prol do cliente, mas acima de tudo em prol do cliente e do negócio. Então é um mix de tudo isso, eu diria. Legal, legal. E aí eu vou adicionar mais uma camada de complexidade, né. Eu tô em casa esses últimos tempos, acho que todo mundo acontece isso, de repente faz aquele pim, falei: "Fudeu, aconteceu alguma coisa". Aí vem chuvas fortes, não sei o quê, né. Eu queria entender, e é uma curiosidade, como é que é do seu lado. Uhum, Porque pra mim, tá bom, vai dar aquele pim, daqui 10 minutos cai o mundo, eventualmente cai a luz, eu vou ter que ligar na companhia e o meu problema tá meio desenhado ali. Mas eu queria entender pra quem tá do outro lado, quando dá o pim, o que que acontece no momento seguinte. é uma dinâmica interessante, assim, né, é uma dinâmica bem interessante. Eu já olhei por muito tempo utility sob o ponto de vista do BPO, Uhum. gerenciar contratos de operações de utility de várias áreas de concessão de empresas do Brasil. Agora olhando dentro de uma empresa que tem, né, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, são áreas principalmente aí falando especificamente de São Paulo, área mais, né, 1/3 do PIB do Brasil, enfim, todo esse contexto de maior complexidade. O que acontece na prática é que esses eventos climáticos extremos que estão cada vez mais fortes, né, eles impõem uma complexidade adicional no âmbito de escala. Pra você ter ideia, em alguns momentos a vida normal está acontecendo, você está tratando de volumes da ordem de dezena de milhar, 10.000, 20.000 tô falando a cada hora, Uhum, mais ou uhum. menos para dar uma referência, esteja nos digitais, nos humanos, e de repente você em 30 minutos você vê uma situação que você está lidando com milhões. É essa magnitude. Você está lidando com dezena de milhares, de repente você está lidando com 1.000.000. Não é de dezena pra centena, é dezena Não, pra é milhão. dezena para milhão, Caraca. né, num E evento aí desse. Então você tem uma complexidade, primeiro infraestrutura, é um tema, que esse tem sido um foco muito grande nosso lá. Depois você tem uma complexidade que é capacidade da plataforma em si, responder a tudo isso, as integrações, as APIs, toda essa camada. Depois você tem uma complexidade humana, porque em vários momentos o cliente quer falar com o humano, anyway, Uhum, uhum. né. E aí você tem a complexidade dos canais digitais, enfim, esse é o contexto que se coloca. Então, do outro lado é isso que a gente tem para lidar. Então, basicamente como a gente está buscando lidar com esse cenário, né. Primeiro, cada vez mais, eh, naturalmente você tem que ter uma estrutura de tecnologia muito mais robusta, então a gente tem ao longo desses 3 anos investido cada vez mais em infraestrutura para tratar esse tipo, que não acontecia antes. Se você olhar esses 2 eventos aí de 23 e 24, foram eventos nunca antes registrados, né. Tanto é que as defesas civis estão usando agora esse mecanismo, né, que essa mensagem que você recebeu, que é um mecanismo que nos Estados Unidos já é muito utilizado há muito tempo pelo tema dos furacões, então é o mesmo modelo, é uma tecnologia proprietária que só órgãos como Defesa Civil e entidades desse tipo utilizam, que chega a qualquer pessoa, independente de Você qualquer tá no sono, você não tá, ela vai incumbência. piscar e acabou, né. Exatamente. Então, a gente tem buscado também utilizar outros canais, então, por exemplo, porque nesse momento, para você não congestionar quanto mais ampliada for sua malha de canais, Uhum. né, e aí, claro, a gente, por exemplo, algum tempo atrás, não fazia abertura de falta de energia pelo WhatsApp, hoje a gente faz e o pessoal leva 43 segundos em média para fazer uma ocorrência dessa. Então é simples, tá na mão, tá na palma da mão, né. A gente tinha um canal de SMS que a gente acabou migrando para o WhatsApp por um tema de comodidade, que é muito mais simples. A gente agora, inclusive, está trabalhando numa parte de mensagens proativas, ou seja, qual a melhor coisa que poderia acontecer? Eu avisar a pessoa diretamente que eu já sei Ó, que ela sei que acabou a luz, fica tranquilo. exatamente. Então esse é um projeto que a gente fez ao longo do semestre passado, está ganhando tração agora. Já já você deve começar a receber, espero que não, se você receber que que aconteceu alguma coisa, E mas eu sur uma surpresa muito grande, por acaso, assim, esse ano, por mais que esteja dando esses booms, o meu bairro acabava muito a luz no passado, e hoje, eu não sei se eu tô dando sorte ali, o meu transformador, eu moro ali na Vila Leopoldina, perto do Ceasa. tá, Mas assim, o meu sogro que mora perto, mora em Pinheiros, tem acabado bastante a luz. é. O meu pedacinho ali, por algum motivo, tem
que eu tô feliz, eu não tô Bom, a empresa tem anunciado fortemente uma ampliação de investimentos em infraestrutura, né, de rede, aí Uhum. falando não de atendimento, mas de rede. Esse é com certeza o principal, fator aí, né, de sucesso nesse tema. Você deve ter visto agora nesse verão de janeiro para cá, a gente teve umas chuvas fortes, em eventos específicos, não da ordem daquela magnitude, Claro, claro. mas a reação do restabelecimento e dos canais já foi em outro patamar, assim, já começando a refletir claramente os investimentos feitos pela empresa, Uhum. que aí são da ordem de bilhão, assim, algo nunca antes feito, assim, exatamente para reagir-se e colocar um novo patamar de qualidade de serviço, né. Então, a complexidade está por aí, assim, tem um tema importante de toda a infraestrutura disso, e tem um tema que é algo que pouco provavelmente volta atrás, né. Pelo tema climático, pelo tema nesse novo contexto climático que o mundo vive, né. Não é só aqui que isso tem acontecido, né. A gente tem visto, por exemplo, outras áreas de concessão, por exemplo, Espanha, enchentes e coisas assim. Então é algo que cada vez O mais mundo inteiro tá no mundo acontecendo. inteiro está acontecendo, e aí o posicionamento da empresa é buscar estar, o mais objetivamente possível investindo nesse tema para conseguir, reagir e entregar a qualidade de serviço que se espera, né. Legal. As pessoas também esquecem uma coisa, né, enquanto tiver árvore e poste com fio, você pode colocar o Elon Musk para tomar conta da vai É, bater árvore, não tem, é física, é físico. né. Então assim, o que a empresa, óbvio, ela pode se proteger, tentar fazer melhorar a infraestrutura, transformador, o que vocês estão fazendo, mas assim, chega num nível que não tem o que fazer, que vai cair uma árvore e vai cair em cima do poste. Tem muita árvore, tem muito poste, acabou, assim. Óbvio, a gente tem que cobrar um melhor serviço sempre, mas tem um lado aí que é limitador, É, é aí o limitador. aí o tema é as Enterrar podas, o investimento das podas para minimizar isso, enquanto, por exemplo, algo de aterramento não aterramento. acontece, porque É aí isso é muito de uma complexidade muito é maior, muito né. caro, né, aterrar-fio. É muito mais complexo, né. E não é o modo que a rede foi sendo construída na linha do tempo, né. Então isso você Perfeito. tem pontos muito pequenos hoje, né, localidades muito específicas, né, das regiões. Então, se põe esse nível de complexidade. Você sai de um contexto para outro brutal, e aí a gente tá falando em 30 minutos, então é nesse contexto que a gente busca, evoluir a prestação de serviço. Boa, boa. Você falou um pouco do setor ser regulado, né, eu tenho conversado com bastante gente de energia, eu acho que tem bastante gente entrando no setor de energia, é um setor que ele sempre foi muito restrito, e agora ele tá se mostrando cada vez mais aberto e tem perspectiva de abrir mais, né, essa regulamentação ela vai cada vez permitindo mais players aí. E eu queria entender o que as empresas como a Enel, já sabendo que vai ter uma mudança, né, é óbvio que ninguém ali é bobo, muito pelo contrário, os movimentos que estão sendo feitos, aí você contou um pouco de investimento e tudo isso, mas Uhum. o que mais está sendo feito, até na sua área em customer care, ou uma preocupação maior com o cliente, como é que tá o que você está sentindo do setor como um todo, Sim, pode falar, sim. por conta dessa abertura? Eu sinto que claramente um setor que era, um mercado é ainda um mercado cativo, com um olhar naturalmente enviesado por um mercado cativo, estou falando tempos atrás, Hum, está se transformando totalmente, talvez algo que passou no mercado de telecom anos atrás, quando o mercado abriu, de um mercado que busca cada vez mais ser centrado no cliente, né. Existe uma expectativa que em algum momento, na linha temporal, você possa, trocar de empresa de energia, como você tem uma empresa hoje de telefonia X e vai para A e vai para B. Em alguns países da Europa já é assim, já é uma realidade consolidada. Isso leva, aonde a Enel tá atuando, vocês já estão vendo o futuro lá por em outro exemplo, Espanha. tá. Espanha, você tem esse mercado é aberto, né, ele é um mercado que a gente chama de livre. Isso levou década para se consolidar na Espanha, por exemplo, mas hoje não necessariamente a relação comercial de um cliente é gerida pela mesma empresa que faz a gestão do poste, do fio, já existe essa separação, né. E caminha-se no Brasil para isso, é uma visão temporal que se tem, em algum momento se fala em mais rápido, um pouco mais lento, mas enfim, em algum momento isso vai acontecer. E isso claramente tem feito com que o mercado como um todo se direcione para uma visão mais centrada no cliente, né. Então esse tipo de coisa tem sido um mantra cada vez mais forte nas empresas de energia, né. Então você vê muitas iniciativas que estão buscando isso. Comitê de clientes, muitos projetos que antes visavam só um lado mais técnico, né, visando como gerir essa parte de relacionamento com o cliente, investimentos muito mais fortes nessa área. Então
Esses exemplos que eu dei, assim, de ampliação de infraestrutura, de acesso a canais, ampliação de novos canais, que recentemente agora entrou com um novo aplicativo em São Paulo, exatamente para facilitar a jornada do cliente para abertura de ocorrências, né. Então todos esses movimentos, esse projeto de mensagens proativas que eu citei, de você não você claramente antecipar um tema para o cliente, já passar um tracking, por exemplo, de: "Já sei que você está sem luz, a Previsão sobre equipe 2 está", horas. por exemplo, "a equipe está em deslocamento". Quando você e aí a sinceridade e transparência de quando você não consegue dar uma previsão clara, porque tem momentos, uma coisa é uma árvore tocou num galho, tocou no fio, você muda, você faz alguma manobra, você consegue resolver. Outra coisa é um vento de 110 quilômetros por hora arrancou a árvore e destruiu a fiação completamente. Aí você está falando de reconstrução. Você pode reconstruir mais rápido, menos rápido, você está falando de reconstrução. Então, em algum momento, isso faz com que você não consiga dar uma previsão tão clara. Essa é uma complexidade adicional. Mas nesse momento, você ter a transparência em falar isso e ao momento que você aloca uma equipe para atender aquela ocorrência, mandar uma nova mensagem, passar um tracking de update para o cliente, demonstra um nível de cuidado. Então, é nessas frentes que a gente tem olhado, assim. Acima de tudo, eu vejo que o mercado que antes talvez década atrás, era um mercado que cada vez mais que naquele contexto olhava muito as suas operações, o mercado cativo que tinha, se abriu e está cada vez mais olhando isso, nos níveis mais altos, assim. De reuniões, a gente tem reuniões e comitês com todo o board da companhia, todos os stakeholders regulares, para falar de cliente, para falar de como esse mundo de ações que a gente está fazendo, está refletindo ou não, ou de que forma, na percepção dos clientes. Legal. Você chegou a pegar um modelo, eu vou chamar antigo aqui, só o modelo anterior e viveu essa migração, ou quando você entrou na companhia, esse novo momento já estava Já em estava em andamento. já estava em andamento? Quando eu entrei, claramente, eu entrei numa empresa que, esquece a parte que é o mercado cativo e está olhando o que que eu posso Tá, fazer para o cliente. tá. O que que eu posso, então por isso que eu falo de década, assim, porque eu acho que isso era um tema mais do passado. O mercado todo está nesse sentido e a Endo está buscando fortemente, tá conseguindo mudar percepções, evoluir nesse tipo de atendimento. Então esse é quando eu entrei, claramente, já era uma empresa que olhava, que olha para o cliente e agora mais do que nunca, né. Tá. E você pode, se não puder contar, não tem problema, tá, mas pode contar, eu não sei, do ponto de vista macro mesmo, né, como é que é essa nova estruturação? Pô, então tem uma diretoria de clientes, quem fica embaixo deles são essas áreas, a minha área passa para cá, porque aqui leva para fazer projeto novo para lá, enfim, contar um pouquinho desse Por exemplo, a gente tem uma diretoria toda que olha a satisfação do cliente. Lá dentro você tem projetos de comunicação com o cliente, projetos de CX puro, melhoria de jornada, melhoria de medição, inner loop, overloop, vocês têm todo o portfólio de voice of customer, de Hum. projetos de VoC, ou seja, uma estrutura toda olhando para isso. Você tá nessa estrutura, Eu estou numa estrutura paralela que olha as operações em customer care. tá. Então a gente tem uma área que olha um viés mais focado nas operações, todas elas, gestão de reclamações, gestão das operações de voz, gestão dos canais físicos. A gente tem dezenas, centenas de lojas, né, na grande São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro. Uma parte dos canais digitais e uma parte de gestão end-to-end do que é reclamação do cliente. O NOC tá aqui também, O NOC está aqui também. tá. Isso tudo está dentro do que a gente chama de customer care. Ao lado disso, você tem uma área que não está no calor da operação, esse é o ponto chave para mim. E que é importante, né. Não está no calor da operação. Então, enquanto a gente está gerindo talvez um evento climático extremo, adverso, que demanda uma operação de missão crítica, a área de satisfação está pensando como eu lido com isso na visão de satisfação e não no calor da operação. Então, isso claramente se delimita cenários para que essas áreas possam trabalhar independentemente, visando no final do dia, todo mundo está visando o cliente, mas com estruturas robustas e separado. Acho que esse é um gatilho importante para você conseguir dar tração para tudo isso. Então uma área tá mais no curto prazo, em garantir que tudo rode, e a outra área é até bom separar, porque daí ela não se impacta pelo curto prazo, ela tá olhando mais para o médio e longo prazo. Isso. Cara, o que que eu vou estruturar aqui para a gente poder dar um próximo passo? Tá olhando toda a cadeia de CX ali Tá, dentro, legal, enquanto o outro está num ambiente mais de operar. na operação, tá. Exatamente. E e quais são as trocas dessas equipes, assim, dito macro, né? O que que é alimento de um para o outro? Como é que as coisas vão e voltam Uhum. de inclusive para ajudar uma área para outra? Basicamente assim, você tem todas as medições, todas as pesquisas CSAT, NPS, que estão nessa área de satisfação. Isso tudo é insumo para rever jornada, melhorar os processos. Uhum.
e volta para a área de operação no sentido de quais processos a gente vai mudar, que jornada a gente vai mexer, como a gente vai fazer isso. E aí chama a TI para conversa, como a gente mexe no canal digital para que esse ponto que está aparecendo nas pesquisas consiga ser ajustado e adequado. Então, essa engrenagem basicamente é uma área ouvindo o que o cliente está falando sobre aquilo que está sendo operado e dizendo assim: isso aqui precisa mexer, isso aqui precisa mexer, e chamando quem precisa chamar para que isso aconteça, né. Então o VOC captura muito das conversas que vocês têm com o cliente, números, dados daqui, processa, Uhum. entende, cria planos de ação e devolve esses planos de ação como melhoria de processo para cá. Exatamente, Fica nesse loop. exatamente. E não só do que a operação opera, mas a ponta do que o cliente está falando. Ou seja, as pesquisas, de Uhum. CSAT, de NPS, o que que isso está apontando, qual é e aí você tem medição também nos rates dos aplicativos, você tem o Speech Analytics do call center, você tem um universo amplo de formas de captar isso e retroalimentar, para que a operação consiga ajustar suas jornadas e melhorar os seus processos, né. Legal. Eu falei, eu não, puta, eu não queria não falar o nome dela, mas, eu não vou me recordar. Eu entrevistei uma outra pessoa, do setor de utility também, que falou muito sobre comunicação simples. Uhum, Que existe até uma diretriz grande das empresas em se comunicar de forma muito mais simples. sim, E aí a gente vê, eu acho que o maior exemplo disso é a conta de energia, e óbvio, como você falou, é regulado, então não tem, eu tenho limites também do que eu posso comunicar. verdade. Mas começa aí, mas depois em fluxos, em processos, né. Uhum. Como é que você vê esse tema? Não sei se para vocês é um tema que chega, é impactante, então Um tema bem relevante, assim. tá. A gente inclusive recentemente mudou todo o layout da nossa fatura. Foi segundo semestre do ano passado. Exatamente por isso. A gente f e aí a gente rodou um processo simples, mas escutar os clientes e começar a fazer algumas medições. Quantos segundos um cliente leva para entender a nossa conta? Quanto de fácil leitura, não é? Porque é como você falou, você tem muito tema técnico. É um mercado regulado e de muita coisa técnica. Tem muitos é muito forte em engenharia, então você está falando de temas técnicos, né, o core é muito técnico, fazer a energia chegar com segurança na casa de alguém, é muito técnico. Então, o histórico é de que pessoas muito técnicas, olhavam isso, então às vezes você está com um linguajar muito técnico. Então esse tema é muito relevante no setor. Esse tema de comunicação clara, fácil, assertiva, ou comunicação simples, lá dentro foi o nome que a gente Tá, usou, né. perfeito, simples. Comunicação simples, a gente reformulou, por exemplo, todas as cartas de resposta dos processos nossos, porque tem muita coisa que vai por carta ou e-mail, coisas desse tipo, texto, né. Muitas vezes a gente precisava termos técnicos, por esse viés, técnico da companhia que existe. Eh, Passar por uma reformulação disso foi um processo importante, né. Hoje a gente já está numa linguagem muito mais visual, você olha, entende, uma visão mais de infográfico, às vezes, coisas que a pessoa bate o olho e é mais fácil de entender, tanto na parte da escrita, quanto na parte dos termos, quanto na parte do visual mesmo. Então, a gente mudou conta recentemente por isso, todas as respostas nossas estão com esse viés, e tem um tema técnico também de como se comunicar, essa área de qualidade, CX, inclusive foi uma das áreas que se especializou nisso, em buscar elementos técnicos, assim, como eu faço uma comunicação de fato simples. Então esse é um tema bastante relevante lá. Relevante. É. E engraçado que você fala isso, parece uma besteira, né, ao primeiro momento que você olha, tá bom, tem que ser simples mesmo, mas depois você aprofunda, você vê quão importante é, né. Muito, muito. É engraçado que quando eu comecei a atender uma utility, eles falavam assim: "Entenda, Matheus, isso aqui é uma empresa de engenharia, a Uhum. gente é uma empresa de colocar tubo no chão, é uma empresa de válvula, não a gen por acaso", ele só para reforçar, né, Hum. "a gente tem o cliente na ponta, mas o core da empresa sempre foi esse, são empresas antigas, empresas que são muito de engenharia mesmo". Eu falei: "Caramba, engraçado". Quem tá de fora olha, não, é uma empresa que tem relação, mas eu acho que você tem um ponto aí que poucas pessoas entendem isso. E aí eles falam: "E sim, a gente precisa melhorar muito com o cliente, mas tem muito desse histórico, tem muito de segurança em primeiro lugar, porque tudo pode estourar, explodir". Esse é um tema É, sempre é pauta central, o tema de segurança, assim. Mas é isso que você está falando reforça o que a gente, né, perfeito. tá falando, assim, de que, cada vez mais o mercado olha para o cliente, e isso tá no passado, assim, né. Sim, mas ainda tem esse lado muito forte, né, Sim. então se não cuidar, facilmente esses termos Volta. vão permeando, É, claro, é. claro. E quando a gente fala um pouco de time, Léo,
óbvio, quando você foi passando de coordenador, gerente, diretor, eu acho que são níveis de relacionamento com um time diferentes, cobranças diferentes e senioridade diferente embaixo de você, e como você sempre falou, né, você foi fazendo os treinamentos. Mas você consegue hoje descrever o seu jeitão? Óbvio que tem boas práticas de como Uhum. fazer, mas no final do dia não adianta eu criar uma boa prática do, sei lá, do Steve Jobs e colocar em você, porque você não é ele, você é diferente, você tem o seu estilo próprio. Que regras ou eh eh, que dicas você pode dar que Uhum. você aplicou pra você e funcionam bem, É. assim, nessa. Uma coisa que eu venho desenvolvendo e tem me ajudado, assim, é um tema de governança. Eh, eu s Como eu falei, assim, sempre fui um cara mais disciplinado, eh, o ambiente mais organizado me ajuda a entender as coisas, tomar as decisões. Então, eh, ritos de governança, eu acho que se num limite certo, porque tem um limite aí entre você já passar e virar muita burocracia, esse é um limite tênue, tem que ter muita sensibilidade aí, mas você conseguir colocar certa governança, para ajudar o todo a funcionar, isso acho que é essencial. Quanto mais verticalizada a empresa é, e mais complexa um modelo organizativo tá, isso acaba ajudando mais ainda, né, que para você conseguir, manter todos os pratos andando. Então, esse se eu puder dar um insight aqui do que eu venho melhorando e buscando desenvolver na linha do tempo, eu falaria isso, assim, um processo de governança. Fora isso, eu acredito muito em pessoas certas nos lugares certos, assim. Muitas vezes a pessoa não está conseguindo alcançar algo, e um ajuste no escopo, um ajuste na posição que ela está atuando muda radicalmente isso. Vivi isso várias vezes, assim, de alguém num contexto de uma operação, com um perfil de expectativa, ter certa dificuldade e ao mesmo tempo, do outro lado, a pessoa voar. Então acho que esse é um outro ponto, você saber usar isso e botar as pessoas nos lugares que elas vão poder dar extrair o maior potencial delas mesmas, assim, né. Outra coisa que eu acredito é formação. Acho que tem uma parte que é empírica, que você conhece, que você vai aprendendo, mas acredito também que você tem que buscar na linha do tempo e tá sempre melhorando. Então, eh, sempre tento fomentar e incentivar que as pessoas do time estejam buscando isso, que eu acho que é um tema relevante, e acho que às vezes é negligenciado. Principalmente no universo de atendimento, de CX, em algum momento sinto que, eh, pode parecer que só o empírico, eu acho Resolve. e é uma linha perigosa na minha visão. Sempre acho que um viés mais técnico que dá um alicerce para isso é algo relevante, assim, né. Esse tema de educação é uma discussão que eu tenho refletido bastante sobre. Eu acho que a gente veio de um modelo bem tradicional, faculdade, pós, não sei o quê, e que muita gente, se você for conversar, reclama. Uhum. "Ah, o que que você usa da faculdade?" "Ah, 5%. O que valeu da faculdade foi ter passado e ter um diploma e eu ter feito amigos e relacionamento e aprendido a lidar em grupo, assim, mais do que o conteúdo que eu aprendi." E o que eu vejo hoje são várias escolas de negócio e crescendo muito, trazendo, eh eh, assuntos mais verticais. Então, assim, sei lá, eu tô num momento que eu preciso aprender a olhar um P&L. Em vez de eu fazer uma pós de 1 ano e meio de finanças, deixa eu fazer um curso com um contador sobre P&L. Uhum. E eu queria saber que dicas você dá para esse seu liderado, nesse caminho de se informar, de se educar. O que que você tá vendo nessa mudança no mercado Legal. de educação? Acho que mudou radicalmente, assim, né. Hoje em dia você consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo mais fácil. Cara, eu acho que cada um tem um jeito de continuar aprendendo. Eu acredito em life learning, né, ou seja, você continuar aprendendo durante toda a sua vida, mas esses modelos eu acho que mudam. Uma coisa que eu uso muito, por exemplo, hoje em dia, cara, é podcast, assim. Eu sou um consumidor muito adicto de podcast, seja Spotify, YouTube, assim, de ficar consumindo coisas, entendendo como pessoas que chegaram em algum lugar que eu busco chegar, fizeram, qual foi a trajetória. Então isso para mim também é aprendizado, isso é conteúdo, de uma maneira diferente de uma sala de aula, de Hum, maneira diferente, e muito mais alinhado à realidade do dia a dia de uma pessoa, hoje em São Paulo, né, que deslocamento, tudo isso você utiliza você esses aproveita. exatamente. Então, acredito nisso, assim. Tem algumas escolas de educação, o G4, por exemplo, é um exemplo disso, que eu gosto muito do modelo, da forma, de como eles pegam um executivo que está com que tem conteúdo muito forte em alguma área, e aí não só conteúdo teórico, mas alguém que fez, né, alguém que isso é bastante diferente, né. Cada vez mais
o professor acaba sendo um cara que fez, e não aquele que só estudou e tem a teoria, né. E eu acredito muito nisso também. Então algumas escolas de ensino têm buscado essa linha, ou seja, você trazer pessoas que fizeram. E eu acho que isso é formidável, assim, porque você aprender e aí aprender não só na escola, aprender, por exemplo, um papo com um colega que entregou alguma coisa de valor em algum contexto que pode ajudar você. Isso eu tenho feito muito também, buscar colegas do mercado que trabalham com esse tema, por exemplo, de escala, né, de como dar escala para um atendimento. Isso tem vários setores que trabalham com Varejo isso, na Black Friday, né, eu por acho que é exemplo. Como que o varejo lida com isso, como que uma empresa de delivery entrega com picos antes de um evento, então tudo isso é aprendizado, assim. Então eu acho que cada vez mais o aprendizado tem que ser como cada um se adapta melhor, né, não só uma coisa enviesada. Embora, a minha formação lá atrás foi um pouco mais formal, eu continuo aprendendo sobre essa ótica desses modelos mais novos, vamos dizer assim, né. Ou seja, é quase como é o que você falou um pouco do livro no começo, que você se Uhum. compromete a ler tantos livros. Os livros que são mais de negócio ou são variados? Tem livro Mais de negócio, mais de negócio? mais de negócio. Quase totalmente vinculado Hã. ou a negócio, ou a mindset, ou por aí. Comportamento, tá. Exatamente. Mas é engraçado como você as pessoas hoje, pra tudo não é fácil encontrar desculpa, mas não deveriam ter. Uhum. Então minha esposa começou agora a fazer exercício, eu comecei com ela ontem, quase morri. Cara, uma mulher só no YouTube, ela faz lá o treino, ela falou: "Vocês não precisam de nada pra fazer o treino, faz aqui", então é só querer. Porque tem a questão de filho, Uhum. empresa, demanda, eu falo: "Cara, não tenho tempo", "Tá bom, vamos fazer aqui então junto". Falei: "Você tem razão". E tô fazendo lá. Funcionou bem. Pô, funciona bem, exercita, eu já dormi melhor hoje, assim, sim, eu tô num momento com menos tempo, Uhum. mas dá. Então é o que você falou: "Ah, eu tô no trânsito", pega um podcast. Eu tô no fim de semana, pega um livro. Não Exatamente. precisa: "Ah, eu tô sem grana", não precisa pagar curso. Hoje em dia tem muito material para ir. Eu acho que a diferença do curso para o material online é que o curso já te entrega tudo mastigado e ordenado. Óbvio, você também tem alguns acessos que você coisa que não tem, mas se você quiser buscar mesmo, você tem Aham. muita coisa pronta que você vai apanhar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo, mas você consegue também chegar Com certeza. num bom resultado. Com cer E você vê na média, óbvio que cada um é um, mas você vê muita gente, eh eh, embarcando nesse seu modelo de fazer várias coisas ou muita gente ainda fica: "Não, não preciso". O que que você eu acho que aí tem um tema de como cada um lida com o risco de zona de conforto, assim, né. Tem gente que acaba caminhando para eu acho que não existe muito cresci ou quase nada de crescimento no conforto. Isso é uma coisa que eu acredito uhum, desde sempre, assim. Então eu sempre quando eu sentia que tinha algum risco de eu estar um pouco mais acomodado, eu mesmo provocava algum caos, assim, alguma mudança, alguma coisa. Nem que seja: "Cara, tô há muito tempo aqui sem aprender alguma coisa nova, tá, mas não tô conseguindo ter nesse momento aqui a disciplina necessária. Vou comprar um curso aqui, que eu vou me forçar a fazer", já que eu paguei, tem por exemplo. Mas, ou seja, gerar esse tipo de movimento, assim. Claro, é uma coisa muito pessoal. Pra mim funcionava bem isso, assim. Em alguns momentos lá atrás, ter aulas regulares, sentar e tal, uma década atrás, por hã. exemplo, 5 anos atrás. Uhum. Hoje em dia, me adequo bem a esse modelo de ouvir um podcast, eu tô na academia, tô no trânsito, ouço alguma coisa, alguém fala de um livro, compro o livro, leio e tal, penso naquilo. Esse modelo me ajuda a continuar me sentindo evoluindo, né, eh, e aprender em cada oportunidade com pessoas que vão surgindo na jornada. Acho que esse também é uma outra chave, assim. Esse novo momento profissional me abriu um leque de conhecer outros profissionais dos mais diversos setores do mercado de CX, e tem sido uma experiência muito interessante ouvir, que eu acho que é um outro exercício. Ouvir como pessoas estão fazendo coisas de maneiras diferentes e chegando em resultados importantes, assim, então e também aprender com os erros, né, às vezes alguém numa conversa simples te fala: "Pô, isso aí que você tá pensando já fiz, deu errado. Ó, olha pra isso, porque eu já fiz e cara, não é bem assim. Você pensa que é botar um agente virtual aqui que vai, não sei cara, pensa nisso, pensa naquilo, pensa aqui". Então esses elementos todos eu acho que vão contribuindo, assim. Eu acho que na essência você tá aberto, né, e com um nível de humildade científica, Necessária. todo dia você sabendo que no fundo, quanto mais eu sei, mais eu vejo Que eu quanto não eu não sei. Porque cada passo de conhecimento te abre um universo novo que você: "Caramba, agora eu sei isso, mas sobre esse contexto novo que se abriu,
Esses outros 5 não. Não, É aquele efeito Dunning-Kruger, né, que quando você conhece pouco de alguma coisa, você acha que você sabe muito, e aí exatamente, quando você vai se aprofundando, você fala: "Opa, não sei nada", e depois chega numa estabilidade aqui no final, exatamente, mas sabendo que a coisa é muito mais complexa. exatamente. Mas é engraçado, a questão do podcast, né, quando eu fui abrir, eu pensei bem em abrir ele, eu falei assim: "Cara, será que eu vou ser disciplinado pra tocar esse negócio?". Primeira coisa eu falei: "Antes de começar, Uhum, eu vou fazer isso aqui 2 anos, mesmo que ninguém assista, mesmo que eu me ferre, vou fazer por 2 anos. Tô disposto? Tô. Então tá bom, vou fazer". legal. Acho que foi uma coisa e aí eu aprendi demais, cara, demais, demais. É muita visão diferente, é muito segmento diferente. Uma coisa que eu vejo também é que no setor de CX as pessoas são muito abertas. Eu acho que os profissionais hoje estão muito mais abertos, Uhum, no geral, CX mais ainda, verdade. e em utility engraçado, que quem olha de fora acha que é um setor mais durão e tudo, regulado, aquela coisa que você falou, eu vejo, bom, pelo menos o pessoal que eu conheci, impressionante. Eles têm evento, grupo, trocam muito. Esse meu cliente que eu falei, pô, direto ele tá em evento com outras pessoas de outros segmentos de utility. É muito legal, assim, ver todo esse. Isso é um ponto interessante que você está É, colocando. Existe uma prática constante de troca entre as empresas de utility do país. impressionante. Isso é uma característica também que me surpreendeu. Eh, é muito simples, por exemplo, estou fazendo um projeto aqui, cara, será que eu pensei em tudo? Eu jogo num grupo aqui com outros colegas de outras empresas, alguém vai falar: "Já fiz isso, cara, ó, aqui funcionou, aqui não funcionou, aqui isso". Essa troca acontece com uma tranquilidade. Tem um tema claro que contribui para isso, que ninguém está competindo pelo mercado de ninguém Perfeito. nesse momento, Uhum. claramente isso ajuda, tá todo mundo aberto a se ajudar a fazer o mercado melhorar, mas os profissionais também têm esse viés, assim, independente disso, os profissionais que eu tenho contato têm um viés muito forte de contribuir e ajudar de alguma forma os colegas a conseguirem evoluir também. E é isso que você falou, isso é engraçado como o perfil do bom executivo não é mais só um cara que sabe tocar bem o time e executar os projetos que mandaram, né. Tem muito mais coisa hoje. Pô, o cara sabe fazer relacionamento com o segmento, ele sabe aprender com os outros. Como é que esse cara lida com o aprendizado dele? Como é que ele lida com o time? E o conhecimento técnico? Eu acho que quanto mais os mercados evoluem, mais o nível de complexidade das tarefas são maiores. Então eu vejo muito esse movimento acontecendo e quem está preparado tem que estar tem que ser muito mais completo Sim. do que antigamente. É doido, assim, de ver. Enfim, e Léo, e como é que você vê, hã, o futuro, né? A gente tem falado muito em IA, muito em, pô, melhorar processo do humano, mas em automação, aí tem aplicativo, autosserviço, enfim, tem todo um movimento de fato agora acontecendo. O que que você vê como evolução? E aí pode ser no geral do customer care, né? O que que você acha que vai ser um futuro daqui a 5 anos? O que que você vê de coisas que ainda não estão executadas? Porque também falar muita coisa se fala, mas executar já é mais difícil. Exatamente, acho que esse é um ponto. Tem uma camada aí que é rápida, né, muita coisa que se fala, enfim, que eu acho que a gente tem que estar antenado, entendendo esses movimentos e tal, mas eu acho que acima de tudo, por um jargão que se fala, né, que a IA vai substituir o atendimento humano, isso é uma história que se fala há muito tempo já, Uhum, né. uhum. Eu acredito, claro, vendo o que os algoritmos já estão entregando hoje em dia, testando algumas coisas que a gente já tem feito, assim, claramente o que eu vejo é que, essa inteligência artificial vai cada vez mais estar pronta para ajudar o humano, eh, mas não na totalidade para substituí-lo ou para virar algo nesse nível, assim. Acho que tem muita coisa ainda no âmbito de sentimento, percepção, contexto, que você precisa ter, o atendimento humano e tem situações em que é ele que vai dar a tratativa adequada, assim. Agora, esse humano ele vai estar com uma estrutura de apoio de uma inteligência artificial que vai dar para ele um portfólio de contexto ali, de atuações, que vão guiar ele de uma forma muito mais fácil e simples, né. Então acho que tem uma camada sim, que a IA por si só, hoje em dia é fato, isso está acontecendo no mercado, Uhum. se resolve, e tem essa outra camada que cada vez mais vai exigir um humano mais completo, no sentido de conhecimento do que faz, de capacidade de cognição e todo um portfólio ali de argumentação para coisas desse tipo. Então eu acredito nisso, assim, um futuro onde as inteligências artificiais vão cada vez mais estar presentes, mas ao mesmo tempo vão estar presentes também auxiliando o atendimento do humano lá na ponta a conseguir, fazer isso mais fácil, mais rápido e melhor para o cliente, assim.
É isso que eu vejo. Vou corroborar você com 2 teses, com 2 coisas que eu gosto de pensar, né. Eh, eu acho que a palavra é produtividade. Eu acho que a IA ela veio para deixar um atendente ou qualquer outra pessoa mais produtiva, assim como o colhedor de cana, a máquina de colher cana veio, você tinha 100 pessoas colhendo cana, num trabalho que: "Ah, não, vai perder empregos". Levanta a mão, quem quer trabalhar em colhendo cana? Cara, aquilo é muito, muito pesado. Uhum. Então ninguém queria. Agora você tem 10 pessoas, em vez das 100, que estão trabalhando operando a máquina, manutenção da máquina, num trabalho muito mais valorizado do que era antigamente. E a pessoa se tornou mais produtiva. Um homem com uma pessoa com uma máquina, ela colhe muito mais do que uma pessoa no facão. Então acho que a primeira coisa é produtividade. E esse exemplo também dá para usar em outro setor, assim, sei lá, desenho. Existia lá os caras desenhando aquela sala gigantesca, um monte de gente fazendo desenho de projeto, Uhum. de máquina, equipamento e tal, desenhando os projetos. Depois veio o AutoCAD, veio o SolidWorks, sei lá, qualquer software. É a mesma coisa. Antes da planilha ficava um monte de gente fazendo número na mão, de repente veio o Excel. Então, às vezes as pessoas se assustam com a IA, Uhum. e eu vejo ela só como um novo Excel, como mais um passo para deixar mais produtivo. Você vê desenvolvedor de software, né? E eu falava pro time lá, falava: "Galera, para mim um bom desenvolvedor não é o cara que faz código vai morrer. O bom desenvolvedor é o cara que entende o problema, discute o problema, pensa na maneira de solucionar e escreveu". Isso. Cara, eu uso a IA Depois para que está escrever o código. pensado, o código é. Só que a IA não vai pensar nessa solução. A IA não vai criar um novo modelo de negócio fantástico, nã ela vai suportar para ajudar a tomar decisão melhor. Então é aquele papo que já muita gente fala, né, quem vai ser substituído por aquele humano é humano com a IA. É isso, é Uhum. quem vai ficar mais performático no mercado. Concordo com você que acho que teve um medo no começo muito grande, mas a IA ela simplesmente automatiza a parte, eh tudo que é braçal. Uhum. No fim do dia é sempre o braçal. "Ah, Matheus, mas não, mas pode pegar". Antigamente eu conseguia ver 50 conversas no dia para poder avaliar se elas estão boas ou não, agora eu vejo 1000. Eu clusterizava, demorava um tempo, agora eu falo: "Mas assim, o que que eu faço com esse cluster?". Aí é você. Aí a estratégia. Como eu discuto com o meu cliente, crio um bom relacionamento para convencer ele a mudar um processo dele. A IA não vai fazer isso. Então, eu acho que isso que as pessoas ainda têm um pouco de medo, mas que tá caindo. Eu acho que sim, É. vejo que sim, assim, vejo que cada vez mais está se consolidando esse pensamento, assim. E os modelos de IA, pelo menos no atendimento que eu vejo, estão muito nessa linha, assim. Você coloca a IA em atividades mais simples e que claramente ela dá conta e faz super bem, e você garante qualidade, padronização. Outra parte é dar suporte, para que um humano consiga decidir se o caminho é A, se o caminho é B ou qual caminho vai ser adotado para resolver aquela situação, né. Boa, perfeito. Léo, puta, incrível, passou já nosso tempo aqui. Eita, Muito já? já é, o Passou negócio rápido? rápido, é rápido, é rápido. Nossa. Todo mundo fala que é rápido. Muito obrigado, foi show de bola, valeu por aceitar o convite, você tem um cara que agrega muito, tem a tranquilidade, conhece os 2 lados da moeda também, muito, muito bacana. Poxa, um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando um pouco da minha experiência e do que eu, tenho aqui a dizer para o pessoal. Foi Não, um foi muito grande prazer. show, valeu.